para todos os públicos. Bom dia a todos os alunos, sou o professor Damião, sou professor da Escola Maria Clara Machado e estarei por aqui ministrando as aulas de matemática para os alunos do 4º e do 5º ano. Esta foi uma das formas encontradas para levar até vocês o conteúdo, o conhecimento neste início de ano letivo. Saiba que assim como vocês, crianças pelo mundo todo estão também tendo aula desta forma, pela TV, através de videoaula, através do ensino remoto. Se faz necessário neste período de pandemia para nos proteger. Mas, se Deus quiser, muito em breve estaremos de volta em sala de aula, juntos, trabalhando juntos, estudando juntos, tá bom? Na aula de hoje, vocês vão aprender sobre o sistema de numeração decimal. Este é o sistema que é utilizado hoje no mundo inteiro. Vocês já perceberam como os números fazem parte do nosso dia a dia? Eles estão presentes em várias situações. Eles estão presentes, por exemplo, no dinheiro, na cédula de real, certo? Estão presentes na pontuação do nosso calçado, estão presentes, por exemplo, no telefone, número do telefone, estão presentes no preço da mercadoria. Eles estão por toda parte. É por isso que é muito importante que a gente venha aprender acerca dos números, ou sobre os números, e mais precisamente sobre o nosso sistema de numeração que é utilizado por nós e por todo o mundo. Mas será que sempre foi assim? Será que sempre existiram os números? Será se os números sempre fizeram parte da vida das pessoas? Será se antigamente, há muitos anos atrás, eles eram da forma como nós conhecemos hoje? A ideia de número surgiu quando o ser humano sentiu necessidade de contar e comparar quantidades. Há milhares de anos, para registrar pequenas quantidades, o homem fazia marcas ou riscos em pedras, ossos e madeira. Então, ainda não existiam os números como nós conhecemos hoje. No entanto, o ser humano ele foi desenvolvendo formas de contabilizar, de quantificar aquilo que ele possuía. A princípio, como ele fazia isso? Ele utilizava o método da representação. Como ele não tinha o algarismo ali para registrar exatamente a quantidade, por exemplo, de ovelhas que ele possuía, caso se tratasse de um produtor, de um produtor rural, ele fazia isso através do método da representação. Para cada ovelha que ele olhava no curral, ele colocava uma pedrinha. Então eram 10 ovelhas, ele colocava 10 pedrinhas ali agrupadas, representando exatamente cada uma daquelas ovelhas que ele possuía. Se aumentasse a quantidade de ovelhas, ele aumentava também o número de pedrinhas. Ou então ele fazia isso através de marcas em ossos ou de marcas em madeira. E assim ele conseguia quantificar ou contabilizar aquilo que ele possuía. Então os números, eles surgiram para que o ser humano pudesse controlar, para que o homem tivesse controle ou quantificasse aquilo que ele possuía. Quando se tratava de pequenas quantidades, o método da representação ele funcionava muito bem. Em pequenas quantidades, fazendo as marquinhas ou agrupando pedras, dava certo para ele ter o controle daquilo que ele possuía. No entanto, quando se tratava de grandes quantidades, digamos que o rebanho dele crescia, a quantidade de produtos que ele havia adquirido e que ele queria saber da quantidade que ele havia adquirido, aumentasse, fosse muito grande, como ele iria saber? Então, surgiu a necessidade do homem desenvolver símbolos para representar essas grandes quantidades e também desenvolver regras.
Então, daí surgiram os sistemas de numeração. Após se criar os símbolos e as regras, surgiram os sistemas de numeração. Ao longo dos tempos, surgiram vários sistemas de numeração. Cada povo, eles foram desenvolvendo os seus próprios sistemas de numeração, a sua própria forma de representar quantidades, números e valores. Um desses povos foram, por exemplo, os egípcios. Eles criaram seu próprio sistema de numeração. Como você pode ver aqui no slide, são símbolos, né, que representam quantidades e letras também. Esses símbolos eles eram chamados de hieróglifos. E representavam tanto números quanto letras. Um outro povo que também desenvolveu seu próprio sistema de numeração foram os romanos. Quem de vocês ainda não ouviu falar dos algarismos romanos? Então, os algarismos romanos se tratam de 7 letras que representam valores. Como você pode ver aqui, as letras que compõem o sistema de numeração romano. O I representa 1, o V representa 5, o X 10, o L 50, o C 100, a letra D 500 e a letra M 1000. Então, são 7 letras que representam valores. Este é o sistema de numeração romano, sendo que algumas dessas letras podem se repetir, compondo assim outros valores. E agora nós vamos falar do sistema de numeração decimal, que é o título da aula de hoje. Este é o sistema que é utilizado hoje no mundo inteiro, certo? O sistema de numeração decimal é também conhecido como sistema de numeração indo-arábico. Por quê? Ele é assim chamado porque as regras desse sistema foram inventadas pelos hindus, mas foram os árabes que aperfeiçoaram e divulgaram para o resto do mundo. Então, como estes dois povos, eles participaram do desenvolvimento desse sistema de numeração, ele também levou o nome dos dois. Então, o sistema de numeração decimal, ele também pode ser chamado de sistema de numeração indo-arábico. Esse sistema ele possui algumas características, certo? A primeira característica é que ele é um sistema decimal de base 10. Por que isso constitui-se uma característica do sistema? Porque ele possui 10 algarismos e a partir desses 10 algarismos é possível construir diversos números, desde valores muito altos a valores bem pequenos. Você percebeu que os algarismos romanos são representados por letras. 7 letras compõem o sistema de numeração romano. Já o sistema de numeração decimal, ele é composto de 10 algarismos. Vou colocar aqui no quadro para vocês quais são os 10 algarismos que compõem o sistema de numeração decimal. É o 0, o 1, o 2, o 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, esses 10 algarismos, eles compõem o sistema de numeração decimal. E ele também é de base 10, porque ele é agrupado em grupos de 10. Por exemplo, 10 unidades, eles representam uma dezena. 10 dezenas representam uma centena. A primeira característica que eu quero destacar é que ele é um sistema decimal. A segunda característica que eu quero apresentar para vocês
é que ele é um sistema posicional. O que isso significa? Cada algarismo muda de valor de acordo com a posição que ele ocupa. Por exemplo, o número 7.777. Como você pode ver, este número ele é composto do mesmo algarismo, que é o algarismo 7. No entanto, cada um deles ele possui um valor dentro do número. Por exemplo, este último 7, ele representa 7 unidades. Este, 7 dezenas. Ou 70 unidades. Este 7 representa 7 centenas ou 700 unidades. E este primeiro, ele representa 7 unidades de milhar ou 7.000 unidades. Então, através da decomposição do número 7.777, você pode ver que cada um dos algarismos possui um valor de acordo com a sua posição. A terceira característica que vou destacar do sistema de numeração decimal é que esse sistema ele possui um símbolo para representar a ausência de quantidade, ou o zero, o algarismo zero. Por que esta característica é importante ser destacada? Porque outros sistemas de numeração não possuem esse algarismo para representar o nada ou a ausência, mas o sistema de numeração decimal possui. Então isso mostra que o sistema de numeração decimal ele é mais completo do que os demais. Agora eu vou mostrar para vocês o quadro posicional. O quadro posicional ele é subdividido em classes e em ordens. Cada classe é composta de 3 ordens. Hoje eu estarei mostrando 3 classes, que é a classe das unidades simples, a classe dos milhares e a classe dos milhões. Então, como vocês podem ver, aqui está a primeira ordem, a segunda ordem, terceira ordem. Aqui compõe-se a primeira classe, ou a classe das unidades simples. Aqui quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem compõem a classe dos milhares. A sétima ordem, a oitava e a nona compõem a classe dos milhões. Essa primeira ordem é a ordem das unidades, a segunda é a ordem das dezenas, a terceira a ordem das centenas, a quarta unidade de milhar, a quinta dezena de milhar, a sexta centena de milhar, a sétima unidade de milhões, a oitava dezena de milhões e a nona centena de milhões. Então, como você pode ver, 3 classes, 9 ordens. Existem também outras classes, mas hoje trabalharemos apenas essas 3. Então, agora que você já conhece um pouco do sistema de numeração decimal e também do quadro posicional, eu vou estar passando uma situação problema para vocês resolverem. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2020, a população estimada do município de Rosário, no estado do Maranhão, era de 42.994 pessoas. 42.994 pessoas.
A letra A. Por quantas ordens e quantas classes esse número é formado? A letra B. Quantos e quais são os algarismos que o compõem? Então, como você viu no quadro posicional, nós trabalhamos 3 classes. Cada classe era subdividida em 3 ordens. Então, vamos ver aqui neste número. Aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Então, aqui já constitui-se uma classe. A primeira classe, ou a classe das unidades simples. Então, aqui, quarta ordem, quinta ordem. Aqui também já constitui-se uma classe, ou a segunda classe, ou a classe dos milhares. Mesmo esta classe não estando completa com as 3 ordens, mas ela já configura-se uma classe. Então, vamos lá para a pergunta novamente da letra A. Por quantas ordens e quantas classes esse número é formado? Então, nós percebemos que o número 42.994, ele é formado por 5 ordens, vai até a quinta ordem, né? Então 5 ordens e 2 classes, primeira e segunda classe. Então 2 classes, certo? Então está aqui a resposta da letra A, 5 ordens, 2 classes. A letra B. Quantos e quais são os algarismos que o compõem? Então vamos ver quais são os algarismos que compõem o número 42.994. Ele é composto pelo algarismo 2, 4 e o 9. 2, 4 e 9. Como você pode ver, o 4 ele está repetido, o 9 também está repetido, mas eles configuram o mesmo algarismo. Então, a pergunta lá da letra B é: quantos e quais são os algarismos que o compõem? Então, ele é composto por 3 algarismos, 2, 4 e 9. 3 algarismos, e os algarismos que o compõem são exatamente esses 3, 2, 4 e 9. Certo? Então está aqui a resposta da letra B. Quantos algarismos? 3 algarismos. Quais são os algarismos? O 2, o 4 e o 9. A segunda questão. Utilizando o conhecimento sobre o quadro posicional, responda a questão. O algarismo 5 tem maior valor relativo no número. Vou colocar aqui os 4 números. Letra A. O número 2.358. Letra B. 1.543. Letra C. 5.678. E a letra D. 7.415. Se você lembrar da segunda característica do sistema de numeração decimal, você logo vai saber em qual desses números o algarismo 5 tem maior valor relativo. Porque quando eu expliquei sobre a característica que trata sobre a posição dos números, eu falei que à medida que caminhamos da direita para a esquerda, o valor posicional do número aumenta, certo? Então vamos ver, vamos decompor cada um desses números para sabermos em qual deles o algarismo 5 tem maior valor relativo. Vamos lá, no número 2.358. Nós sabemos que o 8, ele representa 8 unidades.
8 unidades. O 5, 5 dezenas, ou 50 unidades. Certo? Então, aqui, o algarismo 5, ele representa 5 dezenas ou 50 unidades. Na letra B, o número 1543. O 3, aqui, ele é 3 unidades, representa 3 unidades. O 4, 4 dezenas ou 40 unidades. E o algarismo 5, aqui neste número, ele representa 5 centenas, assim, ou 500 unidades. Então, se compararmos o algarismo 5 aqui neste número, nós vamos perceber que ele tem maior valor do que o 5 da letra A, certo? Porque aqui ele representa 500 unidades, ou 5 centenas. Este 5 aqui da letra A, ele representa apenas 5 dezenas, ou 50 unidades. Então já não é a letra A já está descartada. Vamos ver a letra C. O número da letra C é 5.678. Aqui o 8 ele representa 8 unidades. O 7, 7 dezenas ou 70 unidades. O 6 ele representa 6 centenas ou 600 unidades. E o 5, o algarismo 5 aqui, ele representa 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. Então, como nós podemos ver, no número 5.678, o algarismo 5, ele tem valor relativo ou valor posicional maior do que o 5 da letra B, que representa apenas 5 centenas ou 500 unidades, pois o 5 da letra C, do número 5.678, ele representa 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades. Então, logo, ele tem maior valor posicional do que o 5 do número da letra B e maior valor posicional do que o 5 da letra A, do número da letra A, certo? Agora vamos ver o número da letra D. O 5, o algarismo 5, o valor dele no número 7.415. Como você pode ver, o algarismo 5, no número 7.415, ele vale apenas 5 unidades. Então, nós vamos ver que no número 7.415, o valor do algarismo 5 é o menor valor comparado com a posição dele nos números anteriores. Então, logo podemos concluir que a resposta certa para esta pergunta, o algarismo 5 tem maior valor no número. A resposta correta é a letra C, pois no número 5.678, o algarismo 5, ele vale 5 unidades de milhar ou 5.000 unidades, certo? Então, através do conhecimento adquirido pelo quadro posicional, você conseguiu resolver, ou nós conseguimos resolver esta questão. Então, quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Se cuidem